tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu. Uma vez para o nosso último dia do Tríduo de São José. E que bênção que esse ano nós temos a graça de realizar esse momento em honra ao nosso patrono, né? São José, que tem tanto para nos ensinar, que pouco aparece na palavra de Deus, né? Mas que em sua breve aparição na palavra tem muito a nos ensinar. Eu quero que vocês tomem hoje o Evangelho de Mateus, no capítulo 2, e nós vamos dos versículos 13 ao versículo 15. Mateus 2, 13 a 15. O nosso tema de hoje é São José, peregrino forte e protetor da Sagrada Família de Nazaré. E no Evangelho está escrito assim: depois de sua partida, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor disse pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. E essa é a palavra da salvação. Meus irmãos, é muito forte como José obedece ao Senhor quando o Senhor fala com ele. O Senhor Deus Pai fala com José a partir do sonho, envia o anjo que fala com ele pelo sonho, e ele prontamente obedece. E nós podemos voltar lá atrás e nós vamos ver que José ele já é apresentado como justo. E por que ele é apresentado como justo? Porque justo era aquele que obedecia à palavra de Deus, à lei de Deus. E José, muito mais do que obedecer a Escritura, ele obedece àquela revelação que ele recebe. E que por tantas vezes nós podemos receber da parte de Deus alguma revelação, alguma palavra, e nós colocamos em dúvida: será que sou eu ou que é Deus, né? Mas José não tinha dúvidas de que era o Senhor falando com ele e obedecia. Primeiro ele obedeceu para que tomasse Maria em casamento, porque ele pensou em fugir, né, para não assumir um filho que não era dele, mas tendo ouvido a palavra do Senhor, tendo crido na palavra do Senhor, ele correspondeu ao plano que Deus tinha para a vida dele, sim, para a vida dele. É importante que a gente saiba disso, porque muitas vezes São José ele é colocado como uma figura coadjuvante na história da salvação, né? Enquanto que a igreja vem nos falando, agora em tempos mais recentes, até na própria liturgia da Santa Missa, a citação de São José, né? Porque São José, ele é o esposo da Virgem Maria, ele é o pai nutrício de Jesus, e ele é uma peça-chave para a subsistência de Maria e Jesus naquele tempo, né? Nós sabemos que mulheres que eram pegas em adultério, elas deveriam ser apedrejadas. Tendo José aceitado Maria como sua esposa, ele já livra Nossa Senhora desse fardo aí. Mas muito mais do que isso, durante toda a sua vida, até o final da vida, ele foi ali o protetor de Maria e Jesus. E nós vemos aqui na palavra como ele se portava, né? Mais uma vez, o anjo do Senhor vem, traz para ele uma palavra: vai para o Egito, porque Herodes quer matar o menino, e ele prontamente obedeceu. Fala aqui, né? José se levanta à noite, durante a noite, toma o menino e sua mãe e parte. Ele não fica esperando, ele não fica pensando, ele não fica inventando história com melindragem, não, só pega e vai. Só vai e obedece, né? E aí a gente pode pensar o seguinte: isso aqui confronta para nós uma imagem muito forte que nós temos na nossa mente. A arte cristã, né, traz para nós um José frágil, um José idoso, um José
muito delicado, né? Porque as pessoas tinham essa imagem de que santidade, castidade, virtude estava associado a uma imagem frágil. E aí quem não é assim, faz o quê? Né? Mas a igreja não tem, meus irmãos, uma posição definida sobre a idade de São José, né? Porque traz para nós essa imagem de um idoso com um bebê no colo, mas a igreja católica não tem uma posição definida sobre a idade de José, né? Com todo o relato bíblico e com a tradição rabínica daquele tempo, nós podemos imaginar que José ele não era um idoso. Primeiro, por conta do trabalho que ele realizava. Segundo, por conta das peregrinações que ele realizou com Maria e Jesus, né? E como nosso tema hoje é São José, peregrino forte e protetor da Sagrada Família, a gente precisa trazer algumas informações, tá? Então nós vamos lá, nós vemos aqui. Primeiro, ele teve que ir para Belém com Nossa Senhora, né, grávida. E vejam só, meus irmãos, de Nazaré, que é onde eles viviam, até Belém, é coisa de 156 quilômetros. E não é de ônibus, não é de carro. Naquele tempo, o máximo que eles podiam ter era uma carroça, um burrinho, um cavalo, que pudesse levar eles até lá com subsistência também, com comida, com material para montar um abrigo e tudo mais, porque era muito longe. 156 quilômetros nessa situação é muito longe. E não haviam estradas pavimentadas como a gente conhece hoje, né? E lá era uma região muito montanhosa. Hoje, se você for lá no YouTube e pegar para ver vídeos daquela região até hoje, é uma região muito montanhosa, de difícil acesso. Se for fazer os caminhos como aquele povo fazia naquele tempo, né? Então, nós vemos ali também um outro momento que José precisa peregrinar. Ele precisa levar Maria e o menino até Jerusalém para cumprir a lei da purificação e de fazer a oferta dos 2 passarinhos. Então, ali, meus irmãos, se a gente for pensar, de Nazaré até Jerusalém é 190 quilômetros. E se a gente for pensar na peregrinação ali de Israel até o Egito, de Nazaré seria mais ou menos ali 580 quilômetros. De Belém seria mais ou menos 691 quilômetros. E a gente pode imaginar que eles estavam numa região remota porque eles estavam fugindo, né? Então, em tudo isso nós vemos um José verdadeiramente peregrino. Então, para você carregar mulher grávida ou a mulher que acabou de ter um filho, com uma criança, com tudo que ele precisava para fazer a sua viagem, nós precisávamos de um homem forte, de saúde física mesmo, né? Nós não estamos sendo etaristas aqui, não é sobre isso, mas é sobre trazer fatos, né? Então, meus irmãos, a gente precisa olhar também a profissão de São José. Mais uma coisa que está no nosso imaginário é São José carpinteiro, fazendo mesa. A gente tem essa imagem, né? Uma imagem de Jesus criança com São José construindo uma mesa. Só que se a gente olhar para a cultura daquele povo naquele tempo, eles nem utilizavam mesas. Eles comiam no chão, a mesa deles era no chão. Então, todas essas imagens, primeiro, de São José, um homem idoso, frágil, delicado, os artistas que fizeram isso, fizeram até mesmo pensando em conservar a imagem de Maria Virgem. Porque, imagina comigo, precisava de um homem que já não tinha mais esse vigor para que a mulher se mantesse virgem. Só que se a gente pensar, isso também quebra um pouco da virtude de José e Maria. Não foi por isso que Maria era virgem. Maria se manteve virgem até mesmo como uma prova da divindade de Jesus. Porque uma virgem não poderia ter tido um filho, não é verdade? Então, José, ele era um tecton. Tecton é uma palavra grega que significa arquiteto, construtor. Então, muito mais do que um carpinteiro que fazia móveis, objetos, ele era um construtor.
Então, imagina que naquele tempo as pessoas utilizavam madeira, pedra para construir casas. Então, José, ele era esse homem. E se a gente for ver onde era Nazaré, gente, Nazaré, ele nem mesmo era uma cidade. Era um povoado que tinha entre 200 e 500 pessoas. Era um povoado que ficava a 6 quilômetros de Séforis. Séforis era a maior cidade da Galileia naquele tempo. E a cidade de Séforis, até hoje, se você for ver o sítio arqueológico que existe lá, é uma cidade que tem muitas ruas e avenidas e construções muito belas, porque para aquela cidade eram levadas pedras de uma pedreira que ficava na região de Nazaré. E aí a gente se lembra, a pedra que os pedreiros rejeitaram se tornou hoje para nós a pedra angular, né? Então vejam só mais um cumprimento profético da vida de Jesus, né? De Nazaré, que tinham pedras que os construtores usavam para construir uma grande, uma bela cidade, foi rejeitada esta pedra, né? Então José foi este construtor que acolheu essa pedra que é Jesus, a rocha firme que nós construímos a nossa vida, né? Então José era este construtor, que é mais uma tarefa que exige de um homem força física. Então, meus irmãos, José era este peregrino forte, porque nós também podemos imaginar o seguinte: os perigos dessa estrada, né? A gente não imagina como que seria, a gente não entra no profundo da história, a gente não reconstrói. Por isso que Deus poderia dar graça a todos nós de visitar a Terra Santa para a gente ver como que é, para a gente poder mergulhar naquela história ali e sair dessa superficialidade bíblica que nós só vemos, aquela coisa linda, Maria que teve um bebê que peregrinou. Não, gente, é difícil a mulher grávida peregrinar 156 quilômetros para ir e para voltar, na verdade. Então nós podemos ver em São José este homem forte, que protege, que mantém, que provê e que orienta esta família. São José, ele não é um coadjuvante na história da salvação, mas ele é essa peça fundamental e que é de extrema importância para a Sagrada Família. Então nós podemos olhar para o exemplo de São José, este homem destemido, que obedece a Deus e que não se afugenta quando se depara com a direção de Deus. Nesse dia de hoje, olhando para esse São José peregrino forte, nós podemos olhar para ele como exemplo de obediência para verdadeiramente obedecer a Deus nessa peregrinação que nós estamos. Hoje nós temos carros, nós temos transportes ágeis que podem nos levar nessas estradas que nós fazemos. Mas o caminho de José e o nosso hoje é o mesmo, porque São José, ele abraçou a vinda do Salvador, ele abraçou o plano de Deus, de maneira que o sim dele andava junto com o sim de Nossa Senhora. São José, ele não disse sim, ficou lá escondido na sua oficina, não sei, no seu local de trabalho, mas não, ele foi este homem que protegeu, que deu Jesus um nome, que deu para Jesus até mesmo uma profissão e dignidade, gente. Jesus não era um bastardo na terra. Jesus tinha dignidade do filho de José. Tanto que a palavra diz, não é este o filho de José? Na verdade, não é este o filho de José? Então José era esta presença paterna que traz para Jesus a condição humana de subsistir, de sobreviver e de crescer em dignidade. Essa é a pessoa de José. Mas olhando para ele, que obedece prontamente quando recebe uma ordem de Deus, nós podemos olhar para José e dizer, eu também quero ser esse peregrino forte. De qual maneira? Enfrentando as dores da vida, enfrentando as dificuldades da vida, não me deixando abater quando a tempestade vem, não me deixando abater quando este inimigo vem para matar o plano de Deus na minha vida, assim como Herodes veio para matar o menino, a salvação do mundo.
Nós também precisamos olhar para José na hora da nossa dificuldade e pensar: eu não vou deixar que o inimigo de Deus, o inimigo da minha salvação, que é a dificuldade que é própria da vida, porque o próprio Jesus nos disse: no mundo haverá aflições, não é verdade? Mas eu posso olhar para José e dizer: eu não vou deixar que o sonho de Deus morra na minha vida. Eu não vou deixar que a dificuldade mate o meu chamado. Eu não vou deixar que a dificuldade, o medo, a insegurança, a dificuldade financeira, a dificuldade de relacionamentos dentro da minha casa, na minha comunidade de fé, no meu trabalho, mate em mim a semente da palavra de Deus, que é viva e verdadeira e eficaz na minha alma. Porque vejam só, José, ele recebeu a palavra e se levantou durante a noite, no momento escuro, no momento da dificuldade, no momento onde a gente não consegue muita coisa. E nós precisamos ser assim também, ainda quando não enxergamos, ainda quando não sabemos o plano completo de Deus, ainda quando não sabemos como as coisas vão se desenrolar na nossa vida, nós precisamos somente dizer: Senhor, eu vou porque eu confio e porque eu creio. E é preciso que nós deixemos quebrar na nossa mente, isso é algo na nossa mente, de que nós somos coitadinhos frágeis, florzinhas de Jesus. Não, o Senhor nos deu um espírito de fortaleza. Então cada um com seu temperamento, com a sua personalidade, com a sua maneira de ser, ainda que sejamos pessoas mais dóceis, ainda assim precisamos ser fortes como José, peregrinos fortes, decididos, pessoas que não se deixam abater, pessoas que creem naquilo que o Senhor colocou em si. Porque muitas vezes nós nos colocamos como indignos, incapazes. E não, o Senhor nos deu dignidade e o Senhor nos capacitou com o seu Espírito para que nós possamos nesta terra cumprir com a boa e santa vontade de Deus para a nossa vida. Para que nós também sejamos chamados, assim como José, de justos. Por quê? Porque obedecemos a Deus. Não por causa das nossas próprias obras, não por causa dos nossos próprios méritos e qualidades, não, mas porque fomos justificados, porque decidimos obedecer a Deus e, fortalecidos por Ele próprio, conseguimos chegar nesse lugar. Então, assim como este peregrino forte e protetor da Sagrada Família, nós possamos ser também esses peregrinos que não desistem, pessoas decididas e que não se envergonham da sua fé e que são verdadeiros defensores e protetores da sua fé, porque a nossa fé, meus irmãos, é um tesouro para o mundo. Se nós nos calamos, se nós ficamos no nosso lugar de timidez, se nós ficamos somente naquele lugar que nós não sabemos nos posicionar, nós não conseguiremos testemunhar para o mundo. E a vida de São José é este testemunho. Nós vemos poucos capítulos da Bíblia, gente, falando sobre São José, mas foi de José que veio a descendência de Jesus, na verdade. Jesus é o filho de Davi, mas porque José é da tribo de Davi, né? Os estudiosos falam que Maria também veio do mesmo povo, da mesma tribo, da mesma linhagem, mas a linhagem do filho vem do pai. Para os judeus daquele tempo, a linhagem vem do pai. Então José, como este provedor da filiação, que ele possa hoje também interceder por nós, para que nós possamos nos posicionar neste lugar de filhos. Filhos estes que em Jesus são ungidos e capacitados para neste mundo peregrinar e ter um destino, até que o Senhor nos chame do nosso Egito. Do Egito chamei o meu filho. Assim também o Senhor nos chama para hoje sair deste Egito de escravidão, de medo, de incerteza, de timidez, para que nós possamos nesta terra
começar a experimentar este céu, que é o final da nossa peregrinação. Mas enquanto a nossa peregrinação não acaba, e que o Senhor nos dê muita vida e vigor para nesta terra cumprir com o seu propósito, que nós possamos olhar para este José e tomar ele como, não somente como um intercessor e protetor, mas como um exemplo de alguém que cumpre com a vontade de Deus e se torna uma peça fundamental na história da salvação. Você no seu lugar, com a sua pequena contribuição, também pode ser um José, também pode ser uma Maria, também pode ser um Pedro, também pode ser um Paulo, naquilo que o Senhor te chamou. Limpando o banheiro, pregando, cantando, intercedendo, assinando papel, eu não sei. Mas em tudo isso, o Senhor nos chama a sermos estes peregrinos que cumprem com a vontade de Deus. Amém? Sou teu José, simples José.